Graça e paz, meus queridos, meus amados. Vamos mais uma mensagem da parte do Senhor. Olha que coisa interessante que eu descobri aqui, folheando a palavra de Deus. Está na carta do apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses, no seu capítulo 4, no versículo 16, diz assim: Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Glória a Deus, que palavra tremenda, né, irmãos? Aí eu fico analisando, né? Olha que Paulo está falando com os irmãos lá de Tessalônica, no ano aproximado do ano 51, sobre já a vinda do Senhor e a ressurreição dos mortos. E Paulo estava se incluindo nisso, ele e os irmãos ali daquela época. Essa palavra que Paulo está falando é para os irmãos de Tessalônica, aos tessalonicenses. Era ele e os irmãos. Essa palavra não serve para os dias de hoje, porque Paulo estava falando naquela época, naquele momento, e que iria acontecer, que a vinda do Senhor já se aproximava. E aí ele está falando, olha, primeiro os que dormiram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos. Ora, se o Senhor não voltou ainda, então Paulo e os irmãos de Tessalônica teriam que estar vivos até hoje, não é verdade? Vamos analisar, né, essa palavra e colocar os pontos certos, analisar ela gramaticalmente, analisando a conjugação verbal. Paulo está falando para os irmãos daquela época, para os tessalonicenses. Paulo não está falando para os irmãos de hoje, mas essa ocorrência já seria para aquela época. A vinda do Senhor e o arrebatamento da igreja, juntamente com a ressurreição dos mortos. Primeiro os que dormiram em Cristo, né, ressuscitariam primeiro, depois os que ficassem vivos, que Paulo se incluía também nisso, né, porque Paulo achava que ele estaria vivo na vinda do Senhor. Só que isso não ocorreu, porque a vinda do Senhor ocorreu em 70 DC, e Paulo está escrevendo essa carta em 51, quer dizer, aproximadamente 19 anos antes da vinda do Senhor em 70 DC, e Paulo e os irmãos estavam, né, dentro desse contexto. Então ele se incluía dentro desse contexto. Nós, os que ficarmos vivos. Né? Então se Jesus não veio em 70 DC, então Paulo e os irmãos de Tessalônica teriam que estar vivos até hoje. Concordam, meus queridos? Graça e paz, fica com essa palavra, né? Em nome do Senhor Jesus.